Oi, sejam muito bem-vindos ao canal da Ame Saber. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu recebo com muita frequência no consultório, que são os exames. Então, quais os exames podem ser importantes para a gente investigar nas crianças que têm TEA? Eu sou Karine Steigleder, nutricionista integrativa aqui na Clínica AME, e hoje eu vou te mostrar como alguns dos exames podem fazer parte de toda essa investigação. Lembrando que a solicitação de cada exame vai ser individualizada de acordo com cada criança. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses: não existe nenhum exame que faça o diagnóstico de autismo, certo? O diagnóstico do TEA, ele é clínico, é baseado no desenvolvimento, no comportamento e na avaliação da criança. Então, se você tem dúvida quanto ao desenvolvimento da sua criança, eu já te convido a conhecer a Clínica AME. Aqui a gente, além das consultas individuais com os especialistas, nós temos também a realização da avaliação multiprofissional, onde em uma única consulta, o seu filho vai ser avaliado por 5 profissionais. Então, a gente tem pediatra, fisioterapeuta, neuropsicóloga, fonoaudióloga e nutricionista. Então, vocês já vão sair da consulta com uma avaliação completa da sua criança, todas as dúvidas sanadas e, o mais importante, o direcionamento correto do melhor tratamento, clínico para o desenvolvimento do seu filho. Então, agora, voltando ao tema de hoje, será que existe algum exame laboratorial que pode ajudar a identificar as deficiências nutricionais, alterações metabólicas e outras condições que estão envolvidas aí na saúde, e podem coexistir junto com o autismo? Então, principalmente quando a criança tiver ali seletividade alimentar, alguma alteração no sistema gastrointestinal ou outras queixas importantes, a gente tem uma série de exames que podem auxiliar. Se o seu filho apresenta seletividade alimentar, constipação, diarreia frequente, dificuldade para ganhar peso ou para crescer, cansaço excessivo, alterações no sono ou uma alimentação muito restrita, algumas questões são importantes para a gente avaliar se existe aí alguma deficiência nutricional ou condição clínica que está aí associada a essas alterações. Então, é justamente nesse momento que os exames laboratoriais vão ser muito úteis. O hemograma completo. Esse é um dos exames mais básicos e muito importantes. A gente vai, através dele, identificar alterações como anemia, alterações imunológicas, processos infecciosos, deficiência de vitaminas do complexo B. Ele é um exame especialmente interessante quando existe alguma suspeita aí de deficiência de ferro. E um ponto bem importante: o hemograma normal não significa que todos os nutrientes estejam de forma adequada, em níveis adequados. Isso porque, dependendo do contexto clínico, da alimentação, outros exames podem sim ser necessários para a gente fazer uma investigação mais a fundo para ver aí se há alguma deficiência mais profunda ou não. Metabolismo do ferro. Outro ponto muito importante que precisa de atenção, principalmente nas crianças que apresentam uma alimentação muito restrita. Em casos da mãe que apresentou anemia durante a gestação, ou se essa criança não teve uma suplementação de ferro adequada nos primeiros anos, ali em meses de vida. Então, nesse caso, a gente pode avaliar ferritina, que é o estoque de ferro, o ferro sérico, a saturação de transferrina, capacidade de ligação total do ferro. Lembrando que a ferritina, ela é útil não só para avaliar os estoques de ferro, mas ela também pode apresentar ali um valor muito aumentado em situações inflamatórias. Então, é um exame muito importante. A criança, ela pode sim ter deficiência de ferro e ainda não ter uma anemia presente ali no hemograma. Então, por isso é importante a gente avaliar não só a hemoglobina que está ali no hemograma. Vitamina D. Essa vitamina, ela tem uma ação hormonal atuando em vias metabólicas muito importantes relacionadas à imunidade, à saúde e desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento e a função neurológica e cognitiva. E um ponto importante é que a maior parte dessa vitamina ela é produzida a partir da exposição solar. Então é uma deficiência bem comum, principalmente na população que mora no sul do Brasil, onde a gente tem uma exposição menor ao longo do ano. E lembrando que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda
medidas de fotoproteção para a exposição solar de crianças. Então, quando recomendada, a necessidade de suplementação deve ser avaliada individualmente dessa vitamina. Vitamina B12 e folato. Elas são vitaminas muito importantes para a formação de células sanguíneas, síntese de DNA, funcionamento do sistema nervoso e do metabolismo celular. Esses nutrientes merecem uma atenção muito especial, principalmente quando a criança tem uma alimentação mais restrita, então consome ali em quantidades menores, ou condições que podem prejudicar a absorção dessas vitaminas, principalmente da B12. Aqui a gente tem uma curiosidade importante: para a B12 que está ali presente nos alimentos ser absorvida de forma adequada, ela precisa da liberação do fator intrínseco que está ali no estômago. Então, se a gente tem uma alteração na mucosa desse estômago, a gente pode ter, consequentemente, uma menor absorção dessa vitamina B12. Então, a gente precisa avaliar, principalmente nas crianças aí que tem alguma alteração gástrica. Outro mineral que merece uma atenção muito importante é o zinco, já que ele participa de diversas funções importantes no nosso metabolismo, incluindo crescimento, desenvolvimento, funcionamento do sistema imunológico, cicatrização, síntese de proteínas e DNA e também percepção de paladar. Então isso é bem importante, tá? Principalmente quando a gente pensa nas crianças que têm uma alimentação mais restrita, uma seletividade alimentar. Então a deficiência do zinco, ela pode sim alterar o paladar e está relacionada com essas questões. Então é importante a gente fazer essa avaliação de forma individual, tá? Não significa que toda criança seletiva vai ter a deficiência de zinco, mas é justamente por isso que a avaliação precisa ser considerada. Função tireoidiana. A tireoide, uma glândulazinha de borboleta no pescoço, influencia diversas funções que estão presentes ali no nosso metabolismo. Então, ela orquestra o metabolismo inteiro. Então, desenvolvimento, crescimento, produção hormonal. É importante a gente fazer essa avaliação, principalmente de TSH e T4 livre inicialmente, e aí, dependendo da necessidade, avaliar anticorpos, caso exista ali uma suspeita de doença autoimune relacionada a alterações na tireoide. E a saúde intestinal? Esse é um ponto bem importante, principalmente nas crianças com TEA, né? Porque muitas delas apresentam constipação persistente, diarreia, dores abdominais, distensão, refluxo, perda de peso, às vezes a presença de sangue nas fezes, ou alguma alteração importante no padrão intestinal, às vezes em função da alimentação ou não. Então é importante a gente investigar a causa. E aí os exames, eles vão ser de acordo com os sintomas e a avaliação clínica. Então a gente pode pensar em investigar doença celíaca, inflamação intestinal, infecção por parasitas, alergias ou sensibilidades alimentares, intolerâncias ou má digestão e absorção dos alimentos, doenças gastrointestinais, uma série de alterações que podem existir. E aqui eu vou fazer um alerta importante: não existe um exame específico para a TEA que identifique ali a disbiose. A gente tem exames intestinais, mas essa investigação ela tem que ser direcionada de acordo com o sintoma da criança. Então não é o mesmo exame para todas as crianças, é de acordo com a clínica. Muito importante lembrar que não existe uma lista universal para todas as crianças com TEA, então os exames eles vão ser escolhidos de acordo com o sintoma, o histórico clínico, o padrão alimentar, se há ou não seletividade alimentar, como está o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, o funcionamento intestinal, quais as medicações que essa criança usa e outros fatores aí individuais. Então o objetivo não é a gente colecionar uma lista, uma pastinha cheia de resultado de exames, é a gente encontrar as informações que podem nos ajudar a construir um plano terapêutico de maneira mais assertiva para suprir ali as necessidades da criança. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilhe com as outras famílias que precisam dessa informação e se inscreva aqui no canal da Ame Saber. Me conta aqui nos comentários se seu filho já precisou investigar alguma deficiência nutricional e qual desses temas aí você gostaria de ver mais aprofundado num vídeo próximo, correto? Um grande abraço e até o próximo vídeo.